Graças a paz, igreja. Mais um domingo onde estamos juntos. Espero que o Senhor tenha cuidado de cada um, o Senhor tenha conduzido a cada um debaixo da proteção dele de uma forma maravilhosa, né? E espero que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco nessa noite, né? Desde já eu quero falar a você para que você dê espaço ao Espírito Santo para ministrar o seu coração, o seu, da sua família, daquelas pessoas que estão junto com você, assistindo esse culto, e que realmente ele manifeste da glória, da presença, daquilo que ele tem para falar a você durante essa noite, né? Mais um culto que nós preparamos para estarmos juntos nesse domingo e que realmente nós possamos ainda dessa forma, né? Cultuarmos ao nosso Deus, adorar ao nosso Deus, louvar a Ele, né? Por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer ainda sobre nossas vidas, né? E nós cremos que realmente as coisas estão debaixo da condução da mão poderosa dele, né? Então, que esse culto, como a gente sempre fala, é preparado primeiramente e sempre para Deus, né? Nós tentamos fazer o melhor, tentamos fazer da melhor forma para chegar até a sua casa, chegar até você, mas acima de tudo é um culto voltado para o nosso Senhor, para que Ele receba de nós, né, um culto que venha do nosso coração, né? E eu convido você a estar, né, junto comigo, né, a cultuar ao nosso Deus e adorá-lo como Ele merece, que é acima de todas as coisas. Então eu espero que você esteja bem, espero que vocês estejam bem, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, suprindo aquilo que é necessário para vocês terem uma vida aí debaixo da graça do Senhor, e assim poder experimentar também durante esse tempo aquilo que o Senhor trouxe até nós, né? Uma possibilidade de crescimento, possibilidade de busca, de entendimento da palavra, de praticar algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração durante toda essa caminhada que nós tivemos até aqui, né? Sabemos que não está sendo fácil muitas coisas, sabemos que tem muitas lutas, muitas situações às vezes até que trazem muito desânimo no nosso coração, mas que nós possamos continuar a perseverar na caminhada com o Senhor e como a gente sempre fala, no tempo certo nós poderemos retornar a estarmos adorando ao Senhor, cultuando Ele também juntos, né? Juntos no templo, junto num momento de comunhão com os irmãos. Amém? E eu creio que, assim como o texto que eu quero ler de introdução, né? Creio que não existe nada maior, não existe nada tão grandioso quanto o amor de Deus sobre as nossas vidas, né? E interessante como esse amor do passar e passar dos anos continua a durar até agora e vai continuar durando para sempre, né? Eu não sei se você já leu o Salmo 136, e é interessante quando você começa a ler ele, né? Ele relata algumas histórias e sempre em sequência daquilo que ele fala que, né, o seu amor dura para sempre. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos. O Salmo 136 tem 26 versículos, então gostaria que você tirasse um tempinho, né? Talvez não agora, fica a seu critério, para você ler inteiro, que é rapidinho para quem, né, lê enquanto a gente está aqui, né, nesse momento de culto. Mas leia sobre isso, porque você vai ver a história dizendo que o amor de Deus dura para sempre. Então eu vou ler os 3 primeiros versículos e depois você continua aí junto com a sua família, com aqueles que estão junto com você, né? Até um tempo talvez de devocional depois, com um momento com mais calmaria no seu coração, né? Onde o Senhor venha a falar mais ainda a você. Então o Salmo 136 diz assim, ó, primeiro versículo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Olha só, já começa dizendo isso, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Daí em seguida, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Que nós possamos dar graças ao nosso Deus, que nós possamos reconhecê-lo como Ele merece, né? Colocando Ele acima de todas as coisas. E assim nós vamos continuar a ter uma boa caminhada, uma boa vida
debaixo do cuidado do nosso Deus, né? Nós precisamos sempre ter um coração de gratidão, dar graças por tudo que o Senhor tem feito a nós. E depois você pode continuar, ele vai continuando falando mais algumas coisas, e sempre o seu amor dura para sempre. Que nós possamos continuar a confiar nesse maravilhoso amor do nosso Deus, né? O maravilhoso amor de Deus que tem recaído sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós e o seu amor tem durado até aqui, durará para sempre, Pai. Assim, Deus, nós queremos que todas as coisas vão passar, mas o amor do Senhor permanecerá, Pai, porque o Senhor tem realmente derramado grande amor sobre os seus, Pai. Pai, te peço que em nome de Jesus, o Senhor manifeste o Teu Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, cada irmã que está assistindo hoje, Pai. Que o Senhor ministre em cada lar, que o Senhor realmente cuide, Pai, da vida de cada família, Deus, suprindo todas as suas necessidades, Pai. Pai, que realmente nós possamos estar com o coração aberto, ouvidos abertos, Deus, a Sua palavra, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Eu creio que o Senhor sempre tem nos preparado algo de melhor e nós queremos retribuir ao Senhor também com aquilo que nós temos de melhor, Pai. Por isso, Deus, recebe esse culto, Pai. Recebe esse culto para o Senhor, Pai, para que o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. Repreendemos todo mal, todo levante contrário ao Senhor, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que seja manifestada a glória do Senhor e o agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Sê conosco, Pai, durante todo esse período que nós preparamos hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Que bom que a gente pode ter novamente esse tempo juntos, né, irmãos? Eu quero, antes de chamar já o louvor, quero continuar agradecendo, sempre agradeço aqui, irmãos, né, por todo o cuidado que Deus tem tido conosco, creio que tem tido com cada um também. Quero continuar incentivando os irmãos a nos ajudar, a continuar nos ajudando com seus dízimos e ofertas, né? Tivemos aí um período aí complicado, eu sei, para todo mundo, né? Mas continuamos com as nossas despesas, e sabemos que precisamos continuar a manter, né, o local onde nós cultuamos. Todos sabemos das despesas que nós temos, né? É visto, é colocado para a nossa igreja. Então, que você possa continuar, irmãos, a estender sua mão, né? Dizimando, ofertando, fazendo também nessa parte para que nós possamos crescer juntos nesse sentido também. E eu creio que o Senhor derramará sempre grandes bênçãos. Não é uma questão de barganha, mas o Senhor conhece o coração de cada um, sabe muito bem o coração de cada um com relação a isso. Então, participe conosco, continue a se deixar usar pelo Senhor através disso também, tá? E quero continuar agradecendo sempre pelas participações dos irmãos aí conosco nas lives, né, que nós estamos fazendo no Facebook da igreja, aqui também nossos cultos de domingo através disso, através dessa ferramenta, né, através dos vídeos. Obrigado por cada um que tem participado, quero sempre incentivar, né, a compartilhar, a poder chegar a outros lares, outras pessoas que fazem parte aí também do convívio de cada um, tá bom? Quando você está com a gente, também é um momento que traz ânimo para nós, né, poder ver às vezes o nome dos irmãos, os comentários, assim por diante, faz com que a gente continue aí, né, continue firmados também, porque estamos todos juntos aí caminhando e também sendo acrescido pela palavra de Deus que sempre tem sido ministrada, tá bom? Obrigado sempre pela participação de cada um. Agora, irmãos, queremos ir para o louvor, momento de louvor. Creio que o Senhor sempre tem falado nos louvores também com a gente, né? E hoje nós estaremos cantando umas canções, louvando ao Senhor, junto com o casal Kim e Cíntia, né? Creio que o Senhor colocou no coração deles as músicas para trazer a nós e que nós possamos realmente adorar o Senhor também através das canções. Então fique agora com o momento do louvor. Pois nascemos para adorar ao Senhor, que possamos nos abrir, nos permitir que Deus venha e realmente transforme o nosso querer, transforme as nossas vontades, de acordo com a vontade dEle, com a vontade do querer dEle. Possamos adorar o Senhor durante esse louvor.
Senhor a vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, a vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Versículos mais famosos da Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que realmente possam adorar em espírito e verdade. Que possamos estar prestando atenção na letra desse louvor e cantando com o nosso coração realmente voltados para Deus. Eu sei que em casa muitas vezes as coisas que estão ao nosso redor fazem com que a gente disperse, mas feche seus olhos, louve com o seu coração, adorando a Deus, que esse é o momento que preparamos para estarmos aqui oferecendo um culto de adoração, um culto realmente verdadeiro para o nosso Senhor. Separe esse momento para isso. te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci,
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, foi o amor, ministrando louvor. Quantas vezes você de repente acorda pela manhã ou passa o dia com o teu coração entristecido e ao ouvir uma palavra ou um louvor, aquela tristeza se transforma em alegria. Eu sempre costumo dizer que é a voz de Deus falando conosco e transformando aquela tristeza em alegria. E é isso que nós queremos cantar nesse próximo louvor. Que só de ouvir a voz do Senhor, a tristeza vai embora, o coração que estava triste volta a se alegrar e conseguimos mais uma vez vencer um dia. Que você possa abrir o teu coração e receber de Deus essa oração que você vai estar fazendo a Ele. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só por teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer,
vencer. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Obrigado, querido casal, mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem usado a vida de vocês também. Obrigado que vocês têm sempre a disposição de estar junto conosco, trazendo louvor aí abençoado. Que o Senhor continue a derramar grandemente sobre a vida de vocês. Obrigado, Kim, obrigado, Cíntia. Que Deus os abençoe e conduza vocês na graça e na proteção a cada dia, tanto de vocês dois como do pequeno Enzo aí, né? Que também possa estar crescendo também em sabedoria e graça do nosso Deus. Obrigado mais uma vez pela participação. Amém, meus irmãos? Espero que você possa ter louvado, ter adorado ao Senhor através das canções. Agora queremos partir para a palavra do Senhor. Queremos partir para onde o Senhor venha falar ao nosso coração através da sua palavra. E eu creio que sempre tem falado, creio que sempre tem ministrado a nós através daquilo que o Senhor tem colocado a cada servo, a cada irmão que tem participado conosco. E hoje, mais uma vez, nós teremos nosso querido pastor Francisco, sua esposa mais uma vez está conosco e vai estar trazendo a meditação da palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu creio que vai falar grandemente ao nosso coração nessa noite. Amém? Então fique agora com a palavra do Senhor através do pastor Francisco. Bom dia, querida e amada igreja. Estamos junto com vocês novamente para um momento de meditação da palavra de Deus. E nosso desejo é que o Espírito Santo possa estar falando a você e a mim nesta noite. Hoje eu tenho como tema um tema muito interessante: a obediência de Pedro. Quero fazer uma rápida parte histórica da vida de Pedro e depois eu quero entrar em 3 itens importantes na vida de Pedro. Pedro também foi chamado de Simão. Ele era um pescador junto com seu pai, junto com seu irmão André e seus amigos João e Tiago. Ele era casado, nós sabemos disso porque Jesus foi curar a sua sogra. Ele era de Betsaida, do extremo norte da Galileia, então ele era um galileu. Ele morava em Cafarnaum. Um homem simples, um homem comum, como nós diríamos hoje, um trabalhador dentro de uma empresa, sem uma escolaridade aprofundada. Ele tinha uma fala simples e por isso fácil de entender. Conquistava e encorajava facilmente e motivava os outros junto consigo. Ele era poderoso nas palavras inspiradoras. Ele também era o porta-voz dos 12 discípulos, porque ele também se torna depois o líder da igreja, com pregações poderosas, onde ele anunciava o nome de Cristo. Porém, ele era inconstante em sua fé e suas decisões. Ele era amigo íntimo de Jesus. Jesus abre a porta da geladeira para ele e diz: Pedro, você vai ser o que eu vou entregar as chaves para você ligar e desligar as coisas aqui na terra e no céu. Mas ele era impulsivo também. Ele fala primeiro, mas às vezes fala besteira. Ele diz, num momento, tu és o Cristo. Ele diz em outro momento, quando a mulher com a hemorragia encosta nele, ele diz para ela, para Jesus: oh, como é que você quer saber quem que encostou em você, se tem tanta gente empurrando para tudo que é lado? Ele também, quando Jesus foi preso, ele era corajoso, foi lá e cortou a orelha do soldado. Mas, apesar de tudo, cheio de falhas e pecador, era um ser humano como eu e você. Não tinha muita diferença. Ele era menosprezado pela sociedade, um José ninguém,
para o povo, um ignorante para os líderes, assim como eles o colocam no capítulo 4 de Atos, e colocam ele como um homem que parecia que não entendia de nada. Não era da tribo de Levi, não tinha cargo, não era cidadão romano, era um cidadão comum. Uma pessoa que, se fosse hoje em dia, facilmente se misturaria no meio do povo e passaria despercebido no meio do povo pelo que ele estava fazendo. O chamado dele na estrutura do ensino religioso dos rabinos é: Jesus é quem escolhe e não ele quem escolhe o mestre. Jesus o escolheu e disse: Pedro, siga-me. Pedro passa por um grande processo. Depois que ele tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus em João capítulo 21 leva Pedro consigo sozinho e faz uma pergunta 3 vezes a ele. Diz: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus decide restaurar o Pedro que estava com o coração arrebentado. Porque ele sempre tinha dito: ninguém vai fazer nada para você, eu estou pronto a morrer por você, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando o bicho pegou, ele negou Jesus. E Jesus então decide restaurar este Pedro e transformar a vida dele, de um homem simples, em sua soberania. Deus usa ele e transforma Pedro em um homem que faz coisas sobrenaturais. É interessante o que Deus faz. Deus pode fazer de você e de mim alguém que vai fazer coisas sobrenaturais. Você confia nisto? Você deixa Jesus se transformar? Sem exagero nenhum, Pedro muda o curso da história da humanidade. Esse homem simples revoluciona a forma como o mundo era visto e suas escolhas nos influenciam até os dias de hoje. Ele mudou o mundo, porque até lá não tinha igreja. E aí Pedro começa a pregar em Atos capítulo 2, ele tem a experiência da unção do Espírito Santo na vida dele, e aí ele prega e 3.000 pessoas se convertem no primeiro dia, depois logo mais umas 5.000, e assim por diante, e tudo muda a partir desse momento. Foi, lógico, a mudança da história começa com Jesus, mas Pedro é a pessoa fundamental nessa história. Por isso em Atos vemos a mesma personalidade, ainda falha, mas Pedro, dono de si, mais equilibrado, mais sensato, mais maduro, o mesmo Pedro, mas um Pedro mais refinado por Deus. Ele ainda fazia algumas coisas que, quando depois ele se encontra com Paulo, Paulo tem que chamar a atenção dele, porque quando Paulo apareceu, ele deixou de comer com os gentios e foi comer com os judeus. Aliás, João podia ter acabado no capítulo 20, mas quando lemos o Evangelho e o Atos, pensamos: esse Pedro que negou Jesus. Mas João quer que saibamos que Pedro tem outra autoridade divina para fazer o que fez em Atos capítulo 2. E todo o livro de Atos ele tem essa autoridade para agir desta forma e transformar o mundo daquela época. É o mesmo Pedro, mas agora convencido de quem ele era e qual era a missão dele. O Espírito Santo dá poder a esse Pedro. No livro de Atos, nós encontramos algumas histórias de Pedro. E o livro de Atos talvez devia ter um outro nome. Não os Atos dos Apóstolos, mas sim os Atos de Jesus e do Espírito Santo. Mas independente do nome que você dá a esse livro, são as ações de Jesus na vida de pessoas. O autor do livro de Atos também é Lucas. O seu companheiro, o autor do livro é Lucas, e o seu companheiro de viagem foi Paulo, a partir do capítulo 16 do livro de Atos. E até lá Lucas sempre escreve na terceira pessoa, e depois de repente ele entra como pessoa que também participa da viagem. Ele foi escrito durante a prisão de Paulo em Roma, e ele escreve para seu excelentíssimo amigo chamado Teófilo, oficial romano e provavelmente um dos patrocinadores da viagem de Lucas. Ele divide o livro de Atos em 3 fases, Atos 1 a 8,
diz: e recebereis o dom do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E daí ele é dividido assim, primeiro na Jerusalém, Judéia, nos primeiros 7 capítulos, depois do capítulo 8 a 12 na Samaria, e depois do 13 ao 28 entre os gentios, ou seja, até os confins da terra. Pedro é o grande líder, o grande nome dos capítulos 1 a 12 de Atos. Depois ele sai de cena e quem entra em cena é Paulo. Ele apresenta e cuida da igreja. Ele apacenta as ovelhas do Senhor Jesus, utilizando seus dons que Deus lhe tinha dado, e leva a igreja a experimentar um crescimento que não se via novamente na história. Nunca mais se viria um crescimento de uma igreja do jeito que foi naquela época. Se você pegar o número de pessoas que viviam em Jerusalém, os que se converteram, uma porcentagem tão grande numa cidade provavelmente nunca mais aconteceu. Através da palavra de Pedro se convertem pessoas que se dedicam umas às outras e seguem o exemplo da comunidade dos discípulos. Eles repartiam os bens, eles cuidavam dos necessitados, eles proclamavam o evangelho. A grande missão deles era fazer o nome de Jesus conhecido. E essa é a nossa tarefa também hoje ainda. Nós fazemos o nome de Jesus conhecido. Infelizmente tem muita gente que nunca fala o nome de Jesus para ninguém. Pedro recebe 2 chaves. Abra as portas do evangelho para os judeus e para os gentios. Ele começa em Jerusalém, em Atos capítulo 2 com os judeus e no capítulo 10 com Cornélio entre os gentios. Apesar do trabalho reconhecido de Paulo com os gentios, Pedro quem leva o primeiro gentio a conhecer a Cristo, que foi Cornélio. Esses homens liderados por Pedro arriscavam a vida para falar de Jesus e das palavras de vida e esperança. E ele fazia isso com uma convicção tão profunda que os outros não sabiam muitas vezes o que fazer com ele. A perseguição então que a igreja sofre parece ser combustível de fé e devoção deles. Parece que quanto mais eles perseguem, mais eles têm inspiração e mais eles falam desse Jesus. Por isso, capítulo 4 de Atos, o verso 29, diz: ele capacita os teus servos para anunciar corajosamente. Finalmente, em Atos capítulo 15, é a última menção na Bíblia sobre Pedro, quando em Jerusalém ele defende que os gentios não fossem submetidos à lei de Moisés. Nós vemos em Atos coisas que o antigo Pedro não seria capaz de fazer. Pedro foi transformado. Pedro deixou-se transformar. O grande problema é que tem muito cristão hoje que não deixa se transformar por Deus. Eu fico olhando para a minha vida, eu também não queria ser pastor de jeito nenhum, já estava no 2º ano de seminário e eu testemunhava na igreja: eu jamais na minha vida vou ser pastor. Mas Deus transforma. Em quantos lugares eu pude pregar por este Brasil afora e em outros países. Pedro rompe através do tempo e da história para que a igreja de Jesus experimentasse coisas que jamais haviam pensado em fazer e conquistar. Ele faz isso, ele leva a igreja junto com ele. Ele faz com que a igreja toda caminhe com ele. Ele faz com que a igreja se inspire com ele. E aí nós queremos hoje olhar a obediência de Pedro. Quando eu leio a história da igreja de Jesus, 2 palavras explodem na minha cabeça. Uma é ser destemido e a outra ser obediente. Mas eu quero falar sobre a obediência hoje. Em Atos capítulo 5 diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão publicamente. Eu estou lendo Atos capítulo 5 a partir do verso 17. Leia agora o 19. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-o para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar ao povo.
Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram todo o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. E aí eles têm a grande decepção que quando chegam lá, cadê Pedro? Pedro não estava lá. Pedro não estava mais na cadeia. Pedro tinha saído da cadeia porque o anjo tinha tirado ele de lá. Se você prestou com muita atenção, você não faz ideia do que nosso Deus é capaz de fazer com um único ato de obediência. O seu negócio, a sua família, o seu ministério pode ser transformado quando eu decidir, eu vou ser obediente, seja lá o que vier na minha frente. Farei o que Deus quer que eu faça. E aí eu vou ver quanta coisa Deus vai fazer. E Deus vai fazer com que você comece a testemunhar perto daqueles que estão próximos de você. Mas você vai ter que ter um passo de obediência e dizer assim, eu quero ser transformado por Deus. Como vimos, Pedro lidera um movimento que eu chamo aqui de uma revolução santa. Ele aplica os ensinamentos de Jesus na comunidade e esse grupo de pessoas começa a crescer assustadoramente. Após a primeira prisão em Atos capítulo 4, Pedro diz, nós não podemos deixar de testemunhar sobre o que vimos e ouvimos. Nós precisamos continuar falando sobre isto. A influência deles está se tornando tão grande que os líderes e sacerdotes reúnem toda a cúpula deles e começam a ficar com medo. Porque em Jerusalém, a essa altura, já tinha mais de 5.000 crentes em poucas semanas. E aí, diz ali no verso 17 tão claramente, a inveja tomou conta deles. Eles não tinham problema com o que ele estava fazendo, mas com a inveja. Por que as pessoas estavam seguindo esse Pedro? E eu quero compartilhar hoje 3 aspectos da obediência que identifico nesse movimento de Pedro e se espalha de uma forma maravilhosa entre as pessoas daquela época. Primeiro, e você não vai gostar talvez dos 3 itens, porque os 3 itens nem sempre são só a nosso favor. O primeiro diz, a obediência gera oposição. Qual foi o resultado? Cadeia. Quem de nós que está sintonizando agora este programa, esta mensagem, quem de nós estaria disposto a dizer, eu estou pronto para ir para a cadeia? Ninguém de nós quer isso. Como funciona a nossa cabeça? Se tudo vai bem, estamos fazendo as coisas certas. Ou se eu estou fazendo tudo direito, por que Deus não está fazendo a parte dele? E aí começo a pensar, o que Deus quer fazer da minha vida? Quando tudo dá certo é porque eu estou fazendo as coisas certas. Quando não dá certo, quem é o culpado que não dá dando certo? Mas a vida dos apóstolos mostra o contrário. Eles fazem tudo certo, pregam o evangelho, pessoas se convertem e ainda assim as coisas não iam como eles esperavam que fosse. Em vez de eles poderem continuar pregando, eles vão parar na cadeia. Se você olhar para a sua vida, você vai talvez identificar esse padrão de vida também. Toda vez que você foi obediente a Deus, ou tentou, você encontrou algum tipo de resistência, alguma dificuldade. Algo que lhe desencorajou. 2 opções, ir adiante ou recuar, nós temos daí. E infelizmente, muito cristão recua. Enquanto as nossas contas estão bem, nós vamos bem. Se nós recebemos em casa o que nós queremos, nós honramos nossa esposa. Se ela faz algumas coisas que nós não gostamos, nós ficamos chateados e falamos mal dela. Nós decidimos começar um devocional. Olha na tua vida, você decide começar uma devocional, quanto tempo você aguenta? Deveria ser para a vida toda. As tuas contas, você decide dar o dízimo na igreja e no primeiro mês começa a vir dificuldades e aí estraga o carro, estraga isso na casa, estraga aquilo na casa e a primeira coisa que você diminui é
o dízimo. E aí depois você diz assim, por que Deus não me usa mais? Porque você não se deixa usar. Deus está te deixando passar por algumas dificuldades para provar se você é ouro puro ou se você só é lenha ou palha. Você encontrará oposição espiritual e isso requer uma disciplina espiritual da nossa parte. Esta semana eu recebi um telefonema da nossa filha da Elizabeth. Ela está agora há 17 anos na missão. E foi a segunda vez em 17 anos que a Elizabeth chorou no telefone. E ela diz assim, pai, eu estou sendo oprimido espiritualmente, eu preciso de oração. Tanto que muitos grupos que apoiam ela receberam um pequeno informativo dela pelo WhatsApp, pedindo que as pessoas estivessem orando por ela. Por quê? Porque ela está assumindo mais responsabilidade. Primeiro ela abriu uma escola e uma igreja. Depois ela foi ajudar o Tony e a Nete na tradução do povo Sonique. Agora ela já está ajudando um povo morando na África. Sabe que povo que ela está ajudando? O povo no norte da Nicarágua. O negócio não tem nada com nada. Eu perguntei para ela como era o nome do povo, ela não conseguia nem pronunciar direito o nome do povo, mas ela está ajudando eles na tradução da Bíblia. E quando isso ela começa a se envolver cada vez mais, a oposição vem também cada vez mais. E não adianta fazer nariz torto, fazer cara feia no dia a dia. Não estranhe se você encontrar resistência no seu ministério. Se na igreja alguém for contra você, se na igreja alguém te olha com uma carinha meio diferente, continue fazendo o que Deus quer que você faça. Igreja enfrenta isso proclamando as boas novas, mesmo fazendo a coisa certa. E nós sempre de novo vamos ter dificuldades, porque Deus vai nos provar. Esteja preparado para isso na caminhada com Deus. Tudo coopera a seu favor para você desistir. Sempre a desistência quer. Eu já tenho muitas vezes na minha vida tido a tentação de voltar no seminário onde eu estudei no SBIM, que hoje é a Faculdade Fidelis, e pegar o histórico de todos os ex-alunos e ver quantos deles que estudaram lá realmente estão no ministério por sua vida. A porcentagem vai ser assustadora quantos desistiram. E que nos primeiros dias, quando chegaram ao seminário, diziam assim, eu tenho um chamado de Deus. Eu fui chamado por Ele. Ele me chamou para a obra. E depois, vira motorista, vira qualquer outro funcionário, sem preconceito com nenhum deles, porém, de proclamar o Evangelho, nada. Por quê? Porque nós desistimos. Nós temos que pensar assim. Não pare por nada. Uma obediência gera oposição. E nós vamos ter essa oposição. Pedro foi parar na cadeia. Será que ele gostou? Não. Será que ele louvou a Deus? Não sei. Depois ele tem outra história que Paulo e Silas cantam, inclusive, na cadeia. O que Pedro fez eu não sei. Mas ele deve ter se perguntado também o que eu fiz. Deus, você mandou eu pregar, e eu preguei aqui onde é que estou. Eles curam um monte de pessoas e olha o que eu estou fazendo. A segunda coisa, obediência possibilita milagres. Primeiro eu sofro oposição, mas ela também possibilita milagres. Lucas, quando narra, não tem nenhuma exclamação. Ele diz assim, o anjo do Senhor abriu a cela e eles saíram. No outro dia de manhã, quando os líderes religiosos mandam buscá-los, a cadeia está trancada e os guardas no portão. Ou seja, o anjo abriu a porta e trancou ela outra vez. Por que quando se anda em obediência, você não é surpreendido pelos milagres de Deus? Pode não ser do jeito que você quer, nem o tempo em que você quer, mas Ele vai providenciar o que você precisa. Maravilhado, sim. Chocado, nunca. Você meio que espera e você não sabe exatamente como você deve agir. Você gostaria de ver Deus fazer as coisas. O maior milagre, sabe qual é o maior milagre que você pode experimentar com Jesus? É ver pessoas entregar a sua vida a Cristo. Se você conversa com
missionários transculturais, esses que vão para outros países, trabalham com outras culturas, você vai ouvir dezenas e dezenas de milagres que Deus faz. Nós conhecemos nosso Deus. E nós dizemos assim: puxa, essa aí vai dar trabalho. Agora me pegou, preciso pensar como resolver isso. Por que você não entrega nas mãos de Deus e deixa Deus cuidar disto? Por que você não pede para Deus e diz: Deus, soluciona isso para mim? Deus se agrada da nossa obediência de tal maneira que Ele derrama com alegria os seus milagres. Ele se alegra se você é obediente. Mas talvez primeiro você vai ter que passar por uma prisão. Talvez você vai ter que passar primeiro por uma oposição ferrenha, como Pedro passou. A oposição foi que ele foi preso, e essa já era a segunda vez que ele vai preso. Só do capítulo, eu estou no capítulo 5. Do capítulo 2 ao capítulo 5 de Atos, ele já está preso 2 vezes. Nós conhecemos o nosso Deus. Deus se agrada da nossa obediência. E Ele derrama sobre nós alegria, milagres e assim por diante. Aqui tem a cura do aleijado, na porta do templo, lá no capítulo 3. Pedro responde mais ou menos assim: vocês estão espantados com isso? É só vocês andar com a gente que vocês vão ver mais coisas acontecendo. Daí aqui no capítulo 5, eles curam muitas pessoas. Mas eu não sei porquê. Nós oramos e com frequência não esperamos que Deus atenda a nossa oração. Oração por orar, sem acreditar, sabe o que isso adianta? Nada. Eu preciso orar e acreditar que Deus vai fazer. Obediência gera oposição. E obediência possibilita grandes milagres de Deus em sua vida. Você quer experimentar milagres? Obediência requer fé. Veja os versículos 20 e 21. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Depois de libertá-los, o anjo diz: façam a mesma coisa que levou vocês para a prisão. Vão fazer a mesma coisa outra vez. Se sou eu talvez esteja dizendo a essas alturas: espera aí, para Jesus. Já que eu fui para a cadeia, agora eu vou dar um tempo e depois eu vou voltar a pregar. Mas primeiro, Paulo, na outra manhã vai. De novo, e Pedro sempre de novo vai. Paulo depois faz a mesma coisa, ele sempre de novo vai. Eles sempre pregam a palavra. Eu não sei vocês, mas eu no lugar de Pedro estava pensando: tá, eu entendi, mas me dá mais um pouco de detalhes. Preciso saber o que vai acontecer. E se o anjo não aparecer? Me dê alguma garantia que tudo vai ficar bem. Eu quero essa garantia para mim. É assim que funciona a nossa cabeça. Queremos saber o que vem a seguir. Como Deus vai prover, como Ele vai trabalhar, como e quando Ele vai responder a nossa oração. Quando isso vai acontecer, quando aquilo vai acontecer, e nós ficamos questionando Deus e não fazemos nada. O motivo principal para Deus não nos dar os detalhes é que não temos fé suficiente para suportar esses detalhes. Os detalhes intoxicam nossa relação com Deus. Se eu sei tudo, quando e o que vai acontecer, para que eu preciso de Deus? Mas Deus diz assim: ande comigo. Eu quero sua fé para hoje. Dê o passo hoje. Se eu te mostrar tudo, as coisas vão parecer muito grandes, ou muito difíceis, dolorosas, pesadas. Não se preocupe, obedeça hoje. Amanhã é um novo dia. Não é à toa que a Bíblia fala de algumas passagens: cada dia tem o seu mal. Ou não andeis ansiosos com as coisas desta vida. Deixe Deus transformar o seu dia a dia. É porque Ele nos dá graça para suportar de acordo com a medida da nossa fé e para enfrentar o hoje. Um dia de cada vez. Se Deus me revelar o que vai acontecer em 1, 2, 3, 5, 10 anos, sem que eu tenha a fé necessária para suportar isso, eu diria não. Não, eu não posso, eu não aguento, eu não tenho capacidade.
Se eu soubesse quanto sofrimento, quantos amigos eu vou perder, quantas decepções e quantas injustiças eu vou ter, eu diria não. Escolhe outro, eu não vou. Precisamos, porém, compreender que quando chegar 1, 2, 3, 5, 10 anos, Ele continuará nos suportando e nos ajudando e nos abençoando. Se Jesus revelasse a Pedro, aquele homem simples, sem formação, que ele seria o pilar da igreja, Pedro pensaria, eu? Tem certeza? Eu? Nem estudo eu tenho. Nunca estudei. Isso faz me lembrar uma história que essa semana a Mali, que trabalha conosco aqui na HCJB, nos contou a história e fez uma entrevista com esse missionário. O rapaz é missionário há 6 anos, numa região bem do interior da Bahia. E ele não tem estudo nenhum, nem o nome dele não sabe escrever, mas ele escuta na internet, versículos por versículo, vai decorando ele mais ou menos, e daí vai domingo na igreja e prega este evangelho. Aí eu digo, ele é capaz? Não, mas Deus usa e a igrejinha dele está crescendo, sem conseguir ler uma única palavra. Deus usa homens inclusive assim, porque aqueles que têm muitas letras e sabem muito e acham que são muito espertos, não dizem sim para Deus. Pedro disse sim sem saber o que ia acontecer, sem saber quando e quantas vezes Deus iria livrá-lo, mas ele disse sim. Ele não sabia quantas vezes ia para a cadeia, aqui ele já tinha ido 2 vezes. Ele não sabia quantas dificuldades ele enfrentaria, quantas tempestades ele enfrentaria, quantas oposições ele enfrentaria. Mas ele disse, sim, eu vou. Aquele Pedro simples, robusto, que antes era todo metidão, Deus transforma e ele diz, sim Deus, aqui estou, quero te servir. Obediência gera conflito, espere dificuldades, mas não recue, continue. Obediência possibilita milagres de Deus. Você quer experimentar o sobrenatural? Então ande com Ele, e você vai ver o sobrenatural. Deixe Ele fazer, obedeça até as últimas consequências. Vá em frente, e você vai ver grandes milagres. Obediência requer fé, requer andar no escuro às vezes, é dizer sim mesmo quando queremos dizer não. Ainda assim eu digo sim, eu vou andar contigo. E o versículo 28 e 29, eles mandam ele então ficar quieto, mandam calar a boca e não vai para mais sair falando por aí. E daí ele diz assim, preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O pedido foi que eles não preguem. Mas ele diz, é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Não pare. Olhe para os passarinhos ao seu redor. Da onde eles vão ter o alimento? Eles acham o alimento todo dia. São milhares e milhares de passarinhos. Eles acham o alimento. Olhe para o sol. Ele nasce todo dia e desce todo dia. Você não precisa se preocupar com isso. Não fique no silêncio. Comece a falar. Obedeça ao seu Salvador. E você terá as grandes vitórias em sua vida. Obrigado, Pastor Francisco, por mais essa oportunidade de estar conosco. Obrigado que você sempre tem, essa disposição de poder trazer a administração da palavra. Isso é muito claro para nós, sempre foi muito claro. Enquanto o Senhor é servo do nosso Senhor. E obrigado porque o Senhor sempre está aí junto conosco. Que Deus continue a abençoá-lo, continue a cuidar do Senhor, da dona Edith, continuar aí também a cuidar do Senhor no seu trabalho fortemente. O ministério da HCJB, ele tem crescido grandemente, onde a palavra do Senhor tem sido levada de uma forma tremenda a tantas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e vocês têm sido usados de uma forma maravilhosa. Louvamos ao Senhor e agradecemos realmente por todo esse tempo que o Senhor tem estado conosco aí, participado fortemente. E quando tivermos a oportunidade, com certeza estaremos juntos, cultuando, louvando, adorando ao Senhor. Mas no tempo certo, no momento certo, nós cremos que isso irá acontecer. Amém? Amém, irmãos e irmãs, amém, amém, igreja. Mais uma vez, mais um culto que pudemos usufruir daquilo que o Senhor quis falar a nós, daquilo que o Senhor quis ministrar a nós. Tempo precioso, onde nós tiramos para poder meditar na palavra, louvar
ter um tempo gostoso com o nosso Deus, né? E que nós possamos levar isso adiante, né? Não só nos finais de semana, mas durante a semana, né? Onde nós formos, onde nós colocarmos nossos pés, onde nós estivermos inseridos, que é ali que nós possamos fazer essa ponte, ser essa ferramenta agora na mão das pessoas, né? Então que Deus continue a derramar sobre cada um, continue a falar a cada um e a ministrar na vida de cada um. Isso é o meu desejo, para que realmente cada um possa ser fortalecido a cada dia realmente pela presença poderosa do nosso Deus e a presença do Espírito Santo orientador, né? O Espírito Santo consolador, o Espírito Santo aquele que fala realmente ao nosso coração. Vamos orar, quero orar para encerrar. Antes de encerrar, também eu quero deixar um breve recado, irmãos. Como eu sempre digo, se está passando aí por uma luta, por dificuldade, com algumas coisas que tiver ao nosso alcance, por favor, nos procure, nos chame. Nós estamos aí para atendê-los da melhor forma, do melhor jeito possível, tá bom? E convite, como sempre, né? Esteja conosco na nossa live no Facebook nas terças-feiras, né? Junto aqui também nos nossos cultos de domingo, assim por diante, né? E o pessoal que faz parte lá do nosso grupo da igreja, né? Que também temos os nossos encontros nas sextas-feiras agora através da plataforma Meet. Tempinho ali de meia hora, 40 minutos para orarmos, né? Por situações que vão surgindo durante a semana, tá bom? Então esteja sempre participando, né? Para que a gente possa estar crescendo juntos, também podendo ver como que está, às vezes um ou outro irmão, né? Como que estão aí caminhando, e a gente ali, aquele momento é um momento também muito precioso, tá bom? Então vamos orar para encerrar o nosso culto e que nós possamos continuar usufruindo da graça do nosso Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Deus, que o Senhor nos conduziu através desse culto, o Senhor falou no nosso coração. Obrigado que o Senhor tem falado no nosso coração, o Senhor tem ministrado sobre nós. Pai, nós temos experimentado a presença do Senhor, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor continue a abençoar cada família, Senhor, cada família que tem participado conosco, cada um que precisa de uma forma especial da presença do Senhor, Pai, que o Senhor entre com esse momento sobre seus corações, sobre suas mentes, sobre o seu lar, que o Senhor esteja cuidando e abençoando de uma forma maravilhosa, Senhor. Que o Senhor não deixe ninguém desamparado, que o Senhor não deixe ninguém sofrendo por situações, Deus, durante esse período, mas que todos possam crescer contigo, Senhor, possam usufruir de um momento tão precioso como nós temos hoje em dia, de poder talvez estar dentro da nossa casa e ali usufruir da presença do Senhor, estar junto com a família, podendo cultuar o Senhor, engrandecer o seu nome, Pai. Que nós possamos sempre ter um coração de gratidão por isso. Mas também, Deus, que o Senhor prepare, Deus, todos os momentos da nossa vida, desde o levantar ao deitar, que nós possamos sempre ser orientados pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo sempre fale ao nosso coração a cada dia. Te peço que o Senhor use as nossas vidas como ferramenta do Senhor na vida de outros irmãos, aqueles que passarem pela nossa vida, que nós possamos continuar a abençoá-los, possamos abençoá-los e auxiliá-los e ajudá-los da melhor forma, para que eles também possam usufruir da graça, possam usufruir das bênçãos, da salvação que vem no nome de Jesus. Abençoa, Pai, sei com a gente. Te entregamos o restante da nossa noite, Pai, que possamos ter o restante da noite abençoado e uma semana também. Uma semana onde o Senhor se revele sobre nós e que nós possamos estar atentos. E ali onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor realmente venha se fazer presente, para que mais e mais pessoas possam ser transformadas através do nome de Jesus, através das nossas vidas. Ser com a gente e que continue tudo sendo para a honra e glória do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que o Senhor continue a cuidar e nos vemos aí durante essa semana através das lives, final de semana também. Conforme vai acontecendo, nós vamos sempre orientando a igreja. Deus abençoe e tenha um excelente restante de domingo na graça e na paz do nosso Senhor.